Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel e hoje eu vou bater um papo aqui com José Écio Pereira. Tudo bem, Pereira? Como vai? Tudo bem, bom dia, Maurício. Obrigado pela presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. O Pereira tem um currículo incrível aqui, né? São 26 anos de Arthur Andersen como auditor, depois mais 5 anos como sócio da Deloitte, né? E depois passou pelo conselho de diversas empresas conhecidas, empresas grandes como BR Malls, Gafisa, Fibria, empresas do grupo Votorantim, e ao mesmo tempo também tem experiência em algumas empresas menores, capital fechado, é nosso conselheiro aqui também no escritório Marins Bertoldi, né, Pereira? Isto, Então, bom, com muita eu honra. reciprocamente aqui, né? Porque para nós também é fantástico tê-lo, ter uma pessoa desse gabarito aí, desse currículo aqui no nosso conselho. Então, eu sei dos benefícios, mas eu queria divulgar um pouco mais isso, né, Pereira? Me conta um pouquinho aí. Às vezes as pessoas podem achar que ter um conselheiro desse nível é um tiro de bazuca numa formiga, né? Como que você vê essa diferença entre a atuação no conselho, empresas tão grandes assim, capital aberto e companhias menores, sociedades limitadas? Como que muda na tua atuação e se você consegue enxergar, né, os efeitos aí, os benefícios, como eu enxergo aqui, né, conosco, os efeitos dessa tua participação no conselho. Bom, vamos começar falando um pouco das empresas abertas. Como é requerido, os conselhos de administração, eu participei, e a que eu fiquei mais tempo foi Gafisa, eu fiquei 11 anos, e eu era conselheiro de administração e coordenador do comitê de auditoria, isso é público. E no tempo da Gafisa, você tem papéis diferentes. Enquanto conselheiro, e era uma True Corporation, você efetivamente participa da direção estratégica, da condução dos negócios, do monitoramento das diretorias. Então, é um trabalho efetivamente de gestão e administração do negócio, onde o conselho representa a figura do acionista dentro da organização. Esse é o grande papel do conselheiro. Ele atua como colegiado, então se procuram tomar as decisões do conselho em consenso, mas ele efetivamente está representando ali o papel do acionista. E como tal, tem legislação, a lei das SAs, as regulações da CVM, que requerem uma série de atuações que o conselho tem que fazer. Enquanto comitê de auditoria é um braço de apoio ao conselho de administração. E esse apoio se dá muito mais e muito mais recentemente em tudo que é aspecto de transparência. Então, toda a qualidade da informação financeira e do negócio que vai a mercado, em termos de compliance, seja compliance regulatório, seja compliance contábil, fiscal, sistemas e controles. Então, a abrangência da atuação de um comitê de auditoria, e normalmente ele é formado por pelo menos um conselheiro de administração, e eu ocupava esses dois papéis na Gafisa, e por membros outros independentes. E nas outras empresas SA de capital aberto, a atuação é muito semelhante. A maioria da minha atuação, já estou atuando como conselheiro faz 17 anos, uh, ela é sempre voltada a apoiar o conselho de administração, usando a minha experiência anterior, que você mencionou, como sócio de auditoria, onde eu aprendi a conhecer muitos negócios. Um auditor, o pessoal pensa que é muito mais só área contábil, mas uma boa auditoria requer que o auditor conheça muito do negócio. E é essa bagagem, esse conhecimento que me permite agora ser conselheiro e ajudar as empresas nesse papel. Saindo um pouco da SA de capital aberto e indo para a empresa familiar, toda essa experiência e como auditor e agora como conselheiro, eu atuei em vários ramos de indústria, você leva para os conselhos familiares toda esse conhecimento. Lógico, pela minha formação muito mais na área contábil e administrativa, mas também eu sou formado em administração de empresas pela GV, mas também em outros aspectos da administração. E o que é o papel do conselheiro familiar?
é representar, continua sendo representar o acionista, e nesse caso ou é um conselho consultivo, que aí não toma decisões, ou é um conselho de administração que efetivamente aprova o plano de negócio, o plano estratégico, aprova os orçamentos, analisa orçamentos versus realizado, discute gestão, para onde o negócio está indo. Então, você atua efetivamente como se fosse o sócio também, que nem na SA, dentro da organização. Mas com uma representação, no caso das empresas familiares, muito mais identificada com alguns grupos de sócios. Então, quando uma empresa cresce, vai para a terceira, quarta geração, a quantidade de sócios não permite que todos os sócios participem da administração. E é aí que o papel do conselho ganha muito relevância. Mas é um conselho que, no próprio acordo de acionistas, quando ele existe, traz uma representatividade dos diferentes grupos familiares. Então é interessante, é uma forma como é que eu vou falar, não é isolar, mas de separar todo o aspecto de gestão pessoal, gestão familiar, da gestão do próprio negócio. Então, enquanto conselho, o que a gente está olhando são diretrizes e estratégias e condução dos negócios em benefício dessa organização que você é conselheiro, e não em benefício de uma ou outra família. Acho que esse é o primeiro comentário que eu colocaria para você. Não sei se entendeu o que você tinha esperava. Não, perfeito. E aí você falou da tua expertise enquanto auditor, né? E aí, aqui eu acho que era o James Marins que falava que vamos, se a gente vê algum erro aqui, vamos torturar a planilha, torturar os números até que eles contem a verdade, né? E acho que quando você era auditor, você torturava os números para ter uma verdade. Hoje, enquanto conselheiro, é, por mais que você tenha dito, né, que o auditor tem que conhecer o negócio também, mas o conselheiro ele tem um papel um pouco mais estratégico, né? Você tortura os números hoje para ver o que os números te contam numa empresa. Olha, enquanto conselho, eu acho que o principal papel da empresa, relativo à empresa, ele está em criar transparência no que vai a mercado. Isso é extremamente importante. E é uma responsabilidade que é cada vez mais cobrada no mundo moderno. Porque quando você tem hoje, inclusive a própria CVM, uma empresa que a diretoria esconde, vamos usando o teu termo aí da tortura, mas esconde ou disfarça certas transações e não registra corretamente, você leva ao mercado, leva aos acionistas uma posição de resultado, de situação patrimonial, ou mesmo de fluxo de caixa, diferente do que é a realidade. O Conselho tem essa responsabilidade de levar transparência. Acho que é o principal papel do Conselho, tanto na empresa aberta como na empresa familiar. Agora, o que diverge na empresa familiar? Na empresa familiar, o conselheiro entra muito mais nos aspectos de definição de premissas orçamentárias, de metas que têm que ser atingidas, e ele ajuda os conselheiros a olhar se a organização está performando dentro dos critérios, dentro das premissas que foram estabelecidas, e pedindo à administração e ajudando a administração a identificar variações. Ele também tem um papel muito grande no sentido de profissionalizar essas empresas familiares. Ele tem que ver se os executivos contratados que estão desempenhando adequadamente seus papéis e estão atingindo as metas. Então, é uma atuação muito mais de gestão do que do papel do auditor, que é de revisão e aprovação. Essa é a grande diferença. É legal. E até a gente viu recentemente uma matéria, acho que foi no Valor Econômico que saiu, né, ou no Estadão, falando justamente que os conselhos, eles passaram muito tempo olhando para o retrovisor, olhando para trás, e que hoje em dia estão olhando mais para frente, olhando mais para a estratégia, né? Aqui na nossa experiência, até a gente vê que não é de agora, na verdade, né? Os conselhos sempre tiveram esse olhar para frente, é isso mesmo? Eles tinham um olhar para frente, mas o que eu diria a você é que é um olhar, no passado, era um olhar mais de concordância. O conselheiro tinha um papel de validador de uma proposta que já vinha da diretoria.
com a evolução dos negócios, com os próprios problemas que ocorreram nos Estados Unidos das empresas, os conselheiros estão sendo cobrados a discutir o plano estratégico, a participar da elaboração do plano estratégico e depois, dentro do plano estratégico, fazer o planejamento dos orçamentos anuais. Então, ele entra muito mais no processo de olhar futuro, mas olhar futuro no sentido de estabelecer planos e metas que depois ele vai acompanhar pela sua realização. Então, eu acho que esse papel como é que eu falo? De criador de uma estratégia, de facilitador de uma estratégia, ganhou uma relevância muito maior do que tinha no passado. E você vê, a gente, né, de tempos para cá, já vem usando aquelas siglas de VUCA, e PANI, né, para dizer assim que as mudanças estão mais intensas hoje, né? O mundo está mais volátil. Você percebe isso na discussão aí dentro dos conselhos? Sem dúvida, e cada vez mais matérias que antes não iam para os conselhos estão indo. Veja toda essa demanda em cima de ESG. Então, hoje, a preocupação ambiental, a preocupação da atuação social da organização, a preocupação com aspectos da própria governança, eles estão ganhando nos conselhos uma demanda muito grande. E aí essa demanda reflete depois nas ações que são solicitadas e implementadas pelas diretorias. Outra coisa que está acontecendo é que no mundo moderno, a velocidade da inovação, veja aí a implementação das iniciativas de inteligência artificial, tem levado desafios adicionais para o Conselho. Por quê? Porque, na verdade, o Conselho tem que definir parâmetros, limitações. O Conselho é um balizador de riscos que a companhia, a empresa pode correr. Então, a gama de assuntos que têm sido discutidos e trazidos a nível conselho, e muito mais ainda a nível do comitê de auditoria, porque vai para o conselho não aprofundou, manda para o comitê de auditoria. Agora analisa e me traz o que vocês entenderam. Então o comitê de auditoria entra mais profundo na análise dessas coisas, junto com a administração, e leva os aspectos que a gente chama de decisão para o nível do conselho. Interessante. E aí, quando você está em empresas maiores, capital aberto, essas demandas elas já vêm naturalmente, né? Nas empresas familiares, você chega a provocar esse olhar também mais abrangente. Sim. O que a gente tem feito? Mesmo nas empresas familiares, onde os conselhos relativamente são menores, 7 a 9 participantes, a gente tem voltado a insistir na necessidade de aprofundar alguns assuntos, na linha desses assuntos que eu estava falando. Então, por exemplo, numa empresa familiar que eu já estou há mais de 10 anos, como conselheiro, a gente está, esse ano, implementando muito mais a atuação de comitês. Comitês que são compostos por 3 ou 4 dos 7 conselheiros, ou 8 que tem lá, e esses conselheiros entram em mais detalhe com a diretoria nas reuniões dos comitês nesses temas. Então, tem um comitê de gente e gestão que entra no processo de revisar retenção de profissionais, processo de remuneração, cargos e salários, a própria definição de políticas e benefícios para os profissionais e para os próprios diretores. Tudo isso fica nesse fórum e vai para o conselho matérias já analisadas e mais para aprovar determinadas decisões. Da mesma forma, se cria um comitê de auditoria, que faz, assim como na SA de Capital Aberto, entra muito mais profundamente nos trabalhos de auditoria interna, no relacionamento com o auditor externo, nos aspectos de compliance, quer dizer, você define uma política no conselho, aprova essa política. Como é que o conselho tem a certeza que essas políticas definidas estão sendo seguidas? Quem faz esse monitoramento muitas vezes é a própria administração, mas reporta ao comitê de auditoria que cria um sumário, um resumo para levar ao conselho. Então é assim que a coisa tem atuado e traz esses assuntos, sim. Eu não diria que traz todos que estão na SA, não acho. Acho que depende muito dos estágios de governança que as empresas familiares estão, mas isso já tem permeado as discussões dos próprios conselhos familiares.
Legal. Você falou dos estágios de governança. Você tem experiência tanto em empresas, né, organizações aí que estão no estágio bem inicial, né, que estão começando a jornada pela governança, e empresas com uma governança mais madura, né? Como que você vê, olhando agora para essas as menos maduras, né, as que estão iniciando a jornada, o que que você sugeriria para essas empresas, assim, de ponto de partida? Quais são os primeiros steps aqui a serem seguidos? Um dos negócios importantes, na minha visão, e que sem ele a gente não consegue implementar a governança, é o acordo de sócios, em empresas familiares. Tá? Se não tiver um bom acordo de sócios, você vai rodar, 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 e o conselho, no fim, vai ser um reflexo das discussões de coisas que, enquanto os sócios estavam na gestão, já existiam, e fica um outro fórum só, não é uma melhoria, não é um upgrade do processo de governança. Então, a primeira coisa é que você tem que definir um bom acordo de sócios e, na sequência, criar um regimento das obrigações e responsabilidades do conselho. Porque muitas vezes vai para o conselho alguns independentes que já têm uma vivência de mercado dessa atuação, mas você tem muitos sócios que ou eram executivos e estão indo na formação do conselho, ou olhavam a organização enquanto acionistas, mas muito mais em assembleias, em discussões familiares e não num ambiente de gestão do negócio. Então, hoje, para implementar esse trabalho inicial de governança, tem todo um processo que passa por uma auditoria de qualidade, que muitas vezes não existe, então, uma auditoria externa de qualidade, passa por uma implementação de auditoria interna, quando essa não existe, com programas, com um plano de trabalho definido, com reporte a este conselho do resumo dos trabalhos realizados e das áreas de melhoria. Então, tem muita atividade desse conselho. Esse conselho, por exemplo, tem que discutir bastante em termos de colegiado. E essa é a grande diferença, no meu ponto de vista, de ter conselho familiar e não ter. Você procura no conselho, mesmo dos primórdios dele, criar consenso nas discussões. Você discute, discute, discute. Bom, mas qual é a nossa decisão? O que nós vamos concordar em fazer? Então você começa a perceber que esses conselheiros, que eram ou só sócios, ou alguns eram executivos, começam a atuar dentro de um processo de saber trabalhar em colegiado e pensar no bem, no crescimento, na evolução da empresa e menos nos interesses familiares individuais. Acho que esse é o grande ponto. Perfeito. E acho que isso fica fácil perceber o resultado, né, Pereira? Eu digo, depois de um tempo de implantação do conselho, você vê isso se refletindo na performance da empresa também, ou não? Sim, principalmente quando esse conselho tem uma boa interlocução com os diretores. Um dos grandes problemas que você tem nessa atuação inicial de um conselho é o conselho perceber que ele não pode botar a mão dentro da administração como ele fazia. Ele tem que respeitar que ele define metas, objetivos e planos para os seus diretores atingirem. Então, nesses conselhos, quando você tem uma boa interlocução entre a diretoria, nas suas apresentações, nos seus temas, e as discussões dentro do conselho, isso é muito rico, porque pela própria experiência dos conselheiros surgem novas ideias, novas estratégias, que uma vez aprofundadas na diretoria, trazem muito valor para os negócios. Excelente. Bom, Pereira, agradeço aí o nosso papo, estamos chegando aqui ao final, foi muito boa a conversa, acho que o teu currículo, tua experiência que agregam muito para todo mundo que nos ouvir aqui, nos assistir. Se alguém quiser entrar em contato direto contigo, como é que você prefere? Por e-mail? Eu prefiro que mande por e-mail, não sei se você tem como colocar aí, mas eu vou falar, é josécio.pereira@gmail.com. Maravilha, eu vou E colocar aí também eu quando. prometo que eu respondo. Legal, eu vou colocar aqui também quando a gente postar o vídeo ou o áudio, né, nas diferentes plataformas, a gente coloca por escrito ali também. Então, novamente, muito obrigado, Pereira. Eu Agradeço que mesmo. agradeço, Maurício, a oportunidade.
e dizer que eu acredito muito em governança. Estou atuando, é uma vida profissional nova que eu assumi já faz 17 anos, quer dizer, não é tão nova assim, mas que me traz muita realização sobre o ponto de vista de perceber que a gente contribui, enquanto conselheiro, muito para as empresas galgarem novos patamares de valor, de gestão e de retorno para os próprios acionistas. Muito obrigado. Excelente, obrigado, um abraço. Um abraço.